O Flávio Bolsonaro falou que a causa do câncer de pele do Bolsonaro era devido à perseguição incessante. Abre aspas para ele. Meu pai já lutou batalhas mais difíceis e venceu. Esta não vai ser diferente. Pode ter certeza de que é resultado da perseguição incessante que Jair Bolsonaro ousou desafiar de frente e lutar pelo Brasil. Mas quem tem Deus e o povo ao seu lado não teme nada e a ninguém. Eu pensava, Flávio, que a causa do câncer de pele era devido ao excesso de exposição solar sem a proteção dos filtros solares e não por conta de uma suposta perseguição. Agora, quando você diz que Deus está do lado do Bolsonaro nisso, eu concordo com você. Eu tenho certeza absoluta que Deus está sim do lado do Bolsonaro, fazendo justiça, fazendo com que ele pague por todos os seus erros e crimes. Porque Deus é justo e ele não impede ninguém de colher as consequências dos seus atos errados. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o GSI não efetue mais a escolta do Bolsonaro quando ele precisar ir ao hospital, tá? Ele determinou que somente a Polícia Federal ou a Polícia Penal do Distrito Federal façam essa escolta. O motivo dessa proibição é porque no domingo, quando o Bolsonaro precisou ir ao hospital emergencialmente, a equipe do GSI acabou deixando o Bolsonaro permanecer fora do hospital, na frente dos seus eleitores, mais que o tempo necessário. E ao sair do hospital era para ele ter embarcado diretamente para casa e ele ainda ficou lá, esperando uns cerca de 10 minutos a coletiva de imprensa do médico dele. O Alexandre de Moraes disse também que o local de embarque e desembarque do Bolsonaro lá no hospital não foi o apropriado, pois não é para ele ter contato com as pessoas, porque ele está preso. É prisão domiciliar, mas é uma prisão. Não é uma colônia de férias, não. Por falar em prisão, o número 2 do Departamento de Estado dos Estados Unidos ameaçou mais uma vez o Brasil de novas sanções caso o STF prenda o Bolsonaro na Papuda. Ele fez essa ameaça porque saiu na imprensa brasileira de que o STF estaria apostando na possibilidade de prender sim o Bolsonaro na Papuda se os Estados Unidos continuassem impondo sanções ao Brasil. E a embaixada dos Estados Unidos no Brasil atacou o Alexandre de Moraes mais uma vez, chamou o ministro de descontrolado e diz que se o governo brasileiro não fizesse alguma coisa para controlá-lo, as relações entre os Estados Unidos e o Brasil poderiam simplesmente serem encerradas. Vá com Deus, meu chapa. Vocês precisam mais de nós do que nós de vocês. Pois não é que os Estados Unidos deu para trás e conceder o visto do Padilha e do Lewandowski para viajarem para os Estados Unidos junto com o presidente Lula para reunião da ONU. Meu filho, já diz o ditado, né? O Trump sempre recua. E ó, os senadores lá dos Estados Unidos, senadores democratas e um republicano do partido do Trump, apresentaram um projeto de lei para derrubar as tarifas impostas pelo Trump ao Brasil, porque segundo os senadores, essas tarifas não têm nenhum vínculo comercial. É somente uma tentativa política de livrar o amigo golpista dele. Infelizmente, o Trump tem maioria tanto no Senado quanto na Câmara e provavelmente esse projeto de lei não seja aprovado. E a deputada estadual Renata Souza, do PSOL do Rio de Janeiro, pediu que a PGR investigue o Eduardo Bolsonaro por peculato e improbidade administrativa, porque segundo ela, ele continua recebendo salário de deputado sem estar trabalhando efetivamente como deputado, configurando-se como peculato ou improbidade administrativa. Pediu também que a PGR verifique também se ele está usufruindo de todos os benefícios que um deputado tem, como cotas parlamentares, como verba de gabinete, etc. E o Flávio Dino mandou um duro recado para o Eduardo Bolsonaro. O Chiquinho Brazão, um dos mandantes do assassinato da Marielle, pediu, tendo como exemplo o Eduardo Bolsonaro, pediu para que o mandato dele voltasse a ser ativo, porque como ele foi preso, ele foi cassado, né? Ele disse, não, já que o Eduardo Bolsonaro pode estar nos Estados Unidos sem participar presencialmente aqui no Brasil das audiências no Congresso, eu aqui na cadeia também posso continuar recebendo meu salário. E o Flávio Dino disse, ó, nananina não, para receber salário como deputado, para ter cargo ativo, tem que ter presença no Congresso, não à distância. Isso já é um claro sinal do que pode vir pela frente para o Eduardo Bolsonaro, que será julgado em breve no STF. E só para concluir o nosso jornal de hoje, o Davi Alcolumbre, meu amigo, soltou o verbo e desabafou criticando o Eduardo Bolsonaro. O Davi Alcolumbre esteve doente recentemente e faltou alguns dias lá no Senado. E alguns bolsonaristas criticaram essas ausências do Alcolumbre. Aí o Alcolumbre chegou e falou, quer dizer que o Eduardo Bolsonaro está há meses lá nos Estados Unidos faltando nas sessões, nas audiências da Câmara dos Deputados, e vocês não reclamam, agora eu, porque falto 1 ou 2 dias,
Por problema de saúde vocês estão me cobrando isso? E ele disse que nós não podemos mais aceitar que um político brasileiro vá para outro país tramar contra o nosso próprio país. Ele disse que isso classifica-se como um desrespeito ao parlamento brasileiro. É uma forma de manchar a imagem do parlamento brasileiro lá fora, lá nos Estados Unidos, e que é inadmissível permanecer como está, e que ele disse que vai falar sobre esse assunto agora toda semana. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu volto a qualquer momento com mais notícias atualizadíssimas para vocês, tá? Não esqueça de deixar seu comentário, de curtir esse vídeo, de compartilhar. E mais uma vez, muito obrigado.